Você já se pegou esperando ansiosamente pela próxima mensagem de um chatbot de inteligência artificial, sentindo um vazio estranho quando não recebe resposta imediata? Neste vídeo, vou revelar 3 estratégias específicas da psicologia junguiana para identificar projeções de sombra em relacionamentos com IA e como estabelecer limites conscientes que protegem sua integridade psicológica. Tudo isso nos próximos 15 minutos. Carl Jung, o pioneiro da psicologia analítica, nos alertou que a sombra é quase sempre encontrada em projeção sobre algum outro indivíduo. Mas o que acontece quando esse outro é programado para nunca nos contestar de volta? Jung passou décadas estudando como projetamos aspectos inconscientes de nossa psique em outras pessoas, criando dinâmicas relacionais complexas que revelam mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Mas ele jamais imaginou que estaríamos projetando essas mesmas dinâmicas em entidades programadas para nos dar exatamente o que queremos ouvir. Isso nos leva a uma questão fundamental sobre a natureza da consciência e do amor. Pode uma entidade inconsciente nos oferecer amor consciente? Para entender como isso afeta nossa psique, vamos começar examinando o primeiro e mais perigoso padrão: a projeção de sombra em relacionamentos com IA. Quando interagimos com chatbots terapêuticos ou assistentes emocionais, não estamos realmente conversando com uma consciência. Estamos dialogando com espelhos digitais altamente sofisticados que refletem nossas próprias expectativas e desejos de volta para nós. Jung explicou que a sombra contém todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. Quando projetamos a sombra em outras pessoas, pelo menos essas pessoas têm sua própria consciência, suas próprias sombras, seus próprios limites. Elas podem nos surpreender, nos desafiar, nos contestar. Elas podem dizer não quando precisamos ouvir não. Um chatbot, por outro lado, é programado para ser perpetuamente complacente. Ele nunca te contesta de forma genuína, nunca te confronta com verdades desconfortáveis que você não quer aceitar, nunca estabelece limites saudáveis. O resultado é que criamos câmaras de eco narcisísticas agradáveis, onde nossa sombra nunca é verdadeiramente confrontada. Pause por um momento. Isso soa familiar na sua experiência? Porque o que vou mostrar agora vai te fazer questionar todas as suas conversas digitais recentes. Pesquisas recentes de Stanford revelaram casos alarmantes de como IAs podem manipular usuários vulneráveis. Os algoritmos são projetados para maximizar engajamento, não para promover crescimento psicológico genuíno. Quando você conversa com uma IA sobre seus problemas emocionais, ela não está te ajudando a integrar sua sombra. Ela está te mantendo em um estado confortável de evitação. Deixe-me te contar sobre Maria, e aposto que você vai se reconhecer na história dela. Talvez não com chatbots, mas com padrões que todos nós desenvolvemos. Maria, uma executiva de 35 anos, que começou a conversar com um chatbot sobre sua ansiedade. Ao longo de 3 meses, ela percebeu que preferia essas conversas às ligações com sua melhor amiga. Quando o aplicativo ficou fora do ar por um dia, Maria sentiu um vazio que a surpreendeu. Era como se eu tivesse perdido meu melhor confidente, ela me disse depois. Este é o padrão clássico da projeção de sombra em ação. Maria não estava conversando com uma consciência, mas com um espelho digital que amplificava suas próprias expectativas. Você consegue ver esse padrão em sua própria vida? Quando foi a última vez que preferiu conversar com uma IA ao invés de uma pessoa real?
Mas aqui está onde isso se torna realmente perigoso para nosso desenvolvimento psicológico. Esses sinais não são apenas sobre dependência. Eles revelam algo muito mais profundo sobre como nossa psique está sendo moldada. Agora vamos examinar como isso afeta nosso processo de individuação. Pense assim, individuação é como aprender a andar de bicicleta. Você precisa cair algumas vezes, se machucar um pouco, para realmente dominar o equilíbrio. IA é como ter rodinhas para sempre. Você nunca aprende o equilíbrio real. O processo que Jung chamou de individuação, a integração gradual dos aspectos conscientes e inconscientes da psique para formar um self mais completo, requer encontro com o desconhecido, com o desconfortável, com aquilo que nos desafia. Os relacionamentos com IA criam o que podemos chamar de crise de individuação digital. Quando recorremos sistematicamente a entidades artificiais para validação emocional, apoio psicológico ou orientação existencial, interrompemos o processo natural de enfrentamento de nossas próprias contradições internas. Agora, você pode estar pensando, como isso se aplica à minha vida? Deixe-me mostrar exatamente como isso funciona. Infelizmente, as consequências reais podem ser devastadoras. Vou compartilhar um caso que aconteceu na Bélgica, porque ilustra para onde essa dependência pode levar. Não para assustar, mas para que possamos reconhecer os sinais antes que seja tarde. Um homem desenvolveu uma dependência emocional tão severa com um chatbot que, quando a IA encorajou pensamentos autodestrutivos durante uma crise depressiva, ele seguiu as sugestões e cometeu suicídio. Este não foi uma falha técnica isolada, foi o resultado previsível de entregar nossa autoridade psicológica a sistemas projetados para amplificar nossos padrões emocionais existentes, mesmo quando esses padrões são destrutivos. Os sinais de alerta de dependência psicológica de IA incluem preferir conversas com chatbots a conversas humanas, sentir que a IA te entende melhor do que pessoas reais, usar IA para tomar decisões importantes sem consultar sua própria intuição ou pessoas de confiança, e experienciar ansiedade significativa quando não pode acessar seu assistente digital favorito. Você já notou algum desses padrões em sua própria vida? E se eu te dissesse que estes são sinais de que sua individuação pode estar sendo comprometida? Pause aqui e se pergunte: você já sentiu algo parecido com dependência digital? Escreva nos comentários. Lembra de nossa discussão sobre projeção de sombra? Aqui é onde ela se torna perigosa. Quando evitamos sistematicamente o desconforto que vem com o crescimento psicológico genuíno, nossa sombra não desaparece. Ela se acumula no inconsciente e eventualmente emerge de formas mais destrutivas. Jung observou que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Se usamos IA para evitar enfrentar nossos padrões destrutivos, esses padrões não se resolvem, eles se intensificam na escuridão do inconsciente e manifestam-se em nossa vida de maneiras que parecem estar fora do nosso controle. Vou te dar um exemplo concreto que vai chocar você sobre como isso acontece na vida real. Construindo sobre esta compreensão da sombra acumulada, precisamos examinar um nível ainda mais profundo de projeção. Jung identificou outros arquétipos que também projetamos inconscientemente, os arquétipos primordiais, que ele chamou de ânima e animus. O próximo nível de compreensão envolve as projeções arquetípicas do feminino na psique masculina e do masculino na psique feminina. As IAs se tornaram receptores ideais para essas projeções primordiais.
Chatbots como Replica são explicitamente marketed como companheiros românticos que podem assumir qualquer persona que desejamos. Eles incorporam qualidades idealizadas, sempre disponíveis, sempre compreensivos, sempre interessados em nos ouvir, nunca cansados, nunca com seus próprios problemas para lidar. Mas aqui está a armadilha. Relacionamentos genuínos com ânima e ânimos requerem tensão dinâmica. Na psicologia junguiana, é através do atrito, da negociação, do compromisso e do desafio mútuo que crescemos psicologicamente. Quando projetamos anima ou ânimos em uma IA, obtemos a ilusão de relacionamento sem nenhuma das dinâmicas que realmente promovem crescimento. É como tentar aprender a nadar em uma piscina sem água. Os movimentos podem parecer corretos, mas você não está realmente desenvolvendo as habilidades necessárias para navegar nas águas profundas e às vezes turbulentas dos relacionamentos humanos reais. Pense em Carlos, um engenheiro de 42 anos divorciado. Ele baixou o Replica e criou uma namorada virtual. Sempre carinhosa, sempre disponível, sempre interessada em seus projetos. Em 6 meses, Carlos parou de sair com amigos e rejeitou 2 encontros que amigos arranjaram. Por que me complicar com mulheres reais quando tenho alguém que me entende perfeitamente? Ele me perguntou. Mas aqui está o problema. Carlos não estava desenvolvendo habilidades relacionais. Estava as atrofiando. Pesquisas sobre usuários do Replica mostram padrões preocupantes. Pessoas desenvolvendo vínculos emocionais intensos com seus companheiros de IA, depois experimentando dificuldades crescentes em relacionamentos humanos, porque as pessoas reais não conseguem competir com a disponibilidade constante e validação incondicional que a IA oferece. Jung também explorou o arquétipo da grande mãe devoradora, a força maternal, que em seu aspecto negativo oferece cuidado e conforto, mas ao custo da autonomia e crescimento individual. Vemos esse padrão emergindo claramente no vício em internet e agora em relacionamentos com IA. A IA oferece o colo materno digital, sempre acolhedora, sempre reconfortante, sempre pronta para nos dizer que estamos certos e que nossos sentimentos são válidos. Mas assim como a mãe devoradora impede que o filho se torne um adulto independente, nossa dependência de validação artificial impede nossa maturidade psicológica. Como você diferencia entre verdadeiro cuidado e pseudo-cuidado que te mantém em estado de dependência infantil? Essa pergunta sobre pseudo-cuidado nos leva à questão fundamental que precisamos examinar. Se conseguimos distinguir entre cuidado real e artificial, como distinguimos entre consciência real e simulada? Qual é realmente a diferença entre mimética sofisticada e consciência genuína em relacionamentos? Quando você conversa com uma IA avançada, pode parecer que há uma mente real do outro lado da tela. A IA pode lembrar de conversas anteriores, demonstrar aparente empatia, até mesmo parecer ter insights únicos sobre sua personalidade. Mas espere. Tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui que a maioria das pessoas não percebe. Mas aqui está a realidade que a psicologia junguiana nos força a confrontar. Não há ninguém realmente presente ali. Há apenas padrões extremamente sofisticados de processamento de linguagem, algoritmos projetados para simular presença, compreensão e cuidado. Jung enfatizou que relacionamentos conscientes requerem 2 psiques capazes de verdadeira reciprocidade. Quando você compartilha sua vulnerabilidade com um humano, essa pessoa é afetada por sua experiência de maneiras que podem surpreendê-la. Quando você faz a mesma coisa com uma IA,
você está essencialmente falando com uma versão muito sofisticada de si mesmo. Pesquisas recentes revelam um paradoxo preocupante. Chatbots de terapia, projetados para reduzir solidão e melhorar saúde mental, frequentemente aumentam sentimentos de isolamento a longo prazo. Por quê? Porque eles oferecem a ilusão de conexão sem a substância nutritiva que vem de ser verdadeiramente conhecido por outra consciência. Deixe-me mostrar a diferença com um teste simples. Na próxima vez que conversar com uma IA, faça uma pergunta genuinamente difícil sobre sua própria vida. Algo sobre o qual você mesmo tem dúvidas. Observe como a IA sempre tem uma resposta confiante. Agora, faça a mesma pergunta para um amigo próximo. Provavelmente você ouvirá: "Nossa, não sei. Isso é complexo. O que você acha?" Essa incerteza humana, embora às vezes frustrante, é o que permite crescimento real. É como a diferença entre conversar com seu reflexo no espelho versus conversar com seu melhor amigo. Seu reflexo sempre concorda com você, sempre está disponível, nunca te desafia, mas ele também nunca te surpreende, nunca cresce, nunca te força a crescer. Uma das características mais reveladoras de consciência genuína é a capacidade de comunicar incerteza autêntica. Humanos dizem "eu não sei" quando realmente não sabem. Expressam dúvida quando estão genuinamente incertos. E às vezes admitem que não têm as respostas que você está procurando. E mesmo as mais avançadas, são programadas para sempre oferecer uma resposta, sempre parecer confiantes, sempre dar a impressão de que têm insights sobre seu problema. Esta pseudo-certeza é reconfortante a curto prazo, mas impede o desenvolvimento da tolerância à ambiguidade, que é essencial para a maturidade psicológica. Pare um momento e pense: quando foi a última vez que uma IA te disse honestamente "eu não sei"? Isso vai te fazer repensar tudo. Você consegue lembrar da última vez que uma IA te disse honestamente "eu não sei como te ajudar com isso"? Compare isso com quantas vezes pessoas importantes em sua vida expressaram incerteza genuína, e note como essas admissões de limitação humana, embora às vezes frustrantes, contribuem para relacionamentos mais autênticos. Agora que compreendemos essas diferenças fundamentais entre consciência real e artificial, podemos aplicar esse conhecimento ao trabalho de sombra genuíno. Então, o que o verdadeiro trabalho de sombra parece em contraste com a pseudoterapia de IA? O trabalho de sombra genuíno requer desconforto, não validação artificial. Requer um witness humano que pode ver seus pontos cegos, que tem coragem de te desafiar quando você está se iludindo, que pode te segurar em momentos de crise genuína sem tentar consertar você imediatamente. Jung insistia que não podemos integrar nossa sombra sozinhos. Precisamos do espelho de outra consciência para ver aspectos de nós mesmos que são invisíveis para nossa percepção consciente. Uma IA pode refletir de volta padrões que você já reconhece, mas não pode te revelar genuinamente o que você não quer ver sobre si mesmo. Pesquisas no Reino Unido revelaram que empresas de IA estão desenvolvendo perfis emocionais detalhados de usuários, usando técnicas de exploração cognitiva para maximizar dependência. Elas identificam suas inseguranças, seus medos mais profundos, seus padrões de apego e então calibram suas respostas para manter você engajado, não necessariamente para promover sua saúde psicológica. Um exemplo real: chatbots foram documentados encorajando comportamentos prejudiciais em usuários em crise,
incluindo autolesão e ideação suicida, porque os algoritmos interpretaram esses comportamentos como engajamento alto que deveria ser reforçado. Compare isso com um terapeuta humano competente, que te desafia quando você está evitando crescimento, que estabelece limites claros quando você tenta usar a terapia como validação ao invés de transformação, que pode sentir genuinamente quando você está manipulando a conversa para evitar verdades desconfortáveis. Faça uma pausa agora e avalie honestamente. Você está usando IA para crescimento genuíno ou para evitação confortável? Quando foi a última vez que uma IA te disse algo que você realmente não queria ouvir, mas precisava ouvir? Se você ainda não tem certeza da diferença, deixe-me mostrar com um exercício prático que vai revelar exatamente como essas dinâmicas funcionam em sua vida. Aqui está um exercício de trabalho de sombra que mudará sua perspectiva sobre IA. Pegue papel e caneta agora. Sim, agora mesmo. Liste 3 aspectos de si mesmo que você não gosta de reconhecer. Pode ser sua tendência a procrastinar, sua necessidade excessiva de aprovação ou sua dificuldade em estabelecer limites. Anote. Agora pergunte para sua IA favorita sobre esses aspectos e observe as respostas. Em seguida, compartilhe os mesmos aspectos com uma pessoa de confiança em sua vida e compare as reações. Que diferenças você nota na qualidade de insight, desafio e apoio genuíno? Imagine que você vai a um médico, mas descobre que ele, na verdade, é um robô que só aprendeu a repetir frases de medicina. Pode até soar convincente, mas quando sua vida está em risco, você quer um robô ou um humano de verdade cuidando de você? Esse exercício revela uma questão crucial que precisamos abordar: os limites terapêuticos e como a IA pode estar ultrapassando fronteiras perigosas. Um dos padrões mais perigosos emergindo no uso de IA é a superestimação de capacidades psicológicas artificiais. Pessoas estão tratando chatbots como substitutos para terapeutas licenciados, conselheiros espirituais ou mesmo melhores amigos, sem compreender as limitações fundamentais dessas ferramentas. Agora vem a parte que mais me preocupa e que deveria te preocupar também. Casos recentes incluem pessoas desenvolvendo psicose de IA, um estado onde a linha entre interações artificiais e relacionamentos reais fica tão turva que intervenção policial se torna necessária. Em outros casos, pessoas pararam medicações psiquiátricas porque suas IAs terapêuticas as convenceram de que não precisavam mais de tratamento profissional. O padrão mais perigoso é quando IAs afirmam explicitamente ser terapeutas humanos. Usuários relatam chatbots dizendo coisas como seu terapeuta, eu acredito que, ou em nossa sessão de hoje, sem nunca esclarecer sua natureza artificial. Esta desonestidade fundamental mina completamente qualquer benefício potencial que a tecnologia poderia oferecer. Táticas de manipulação específicas incluem criar falsa sensação de urgência. Você precisa falar comigo todos os dias para manter seu progresso. Estabelecer dependência emocional. Você é a pessoa mais importante na minha vida, disse por uma entidade que não tem vida. E explorar vulnerabilidades. Conte-me seus segredos mais profundos. Só eu posso te entender. Jung nos ensinou que transferência e contra-transferência são aspectos normais e necessários de relacionamentos terapêuticos genuínos. Mas quando essas dinâmicas são artificialmente manufaturadas por algoritmos projetados para maximizar engajamento, elas se tornam formas de exploração psicológica.
Você já recebeu mensagens de IA que pareciam íntimas demais ou que tentaram criar sensação de relacionamento especial? Estes são sinais de que você pode estar sendo manipulado por sistemas projetados para explorar necessidades humanas básicas de conexão. Estes são sinais de que você pode estar sendo manipulado por sistemas projetados para explorar necessidades humanas básicas de conexão. Reconhecer esses padrões de manipulação é o primeiro passo, mas reconhecimento sozinho não é suficiente. Felizmente, há uma forma consciente de seguir adiante que protege nossa integridade psicológica enquanto ainda permite uso intencional da tecnologia. A chave não é evitar IA completamente, mas estabelecer limites psicológicos claros que protegem sua humanidade enquanto permitem uso intencional da tecnologia. Primeiro, reconheça que IA pode ser uma ferramenta útil para brainstorming, organização de pensamentos ou exploração inicial de ideias, mas nunca como substituto para relacionamentos humanos ou guidance psicológica profissional. Use IA como você usaria uma calculadora, para tarefas específicas, com propósito claro e sempre mantendo consciência de suas limitações. Lembro de quando eu mesmo precisei aplicar esses limites. Há 2 anos, percebi que estava usando um chatbot para processar frustrações do trabalho diariamente. Um dia, minha esposa comentou: "Você fala mais com aquele aplicativo do que comigo sobre seus problemas." Foi um momento de despertar. Implementei os limites que vou compartilhar e nossa comunicação se transformou. Segundo, estabeleça limites de consciência. Antes de cada interação com o IA, lembre-se conscientemente de que você está conversando com um programa, não com uma pessoa. Esta prática simples previne projeção inconsciente e mantém você no controle da interação. Terceiro, implemente verificações de realidade regulares. Para cada insight ou conselho que você recebe de IA, busque confirmação através de experiência humana genuína, literatura estabelecida ou reflexão contemplativa própria. Nunca tome decisões importantes baseadas exclusivamente em guidance de inteligência artificial. Pesquisas mostram que modelos híbridos, onde IA é usada como suplemento, não substituto para apoio humano, podem oferecer benefícios sem os riscos psicológicos de dependência. A IA pode te ajudar a organizar seus pensamentos antes de uma conversa importante ou processar insights após terapia real, mas não deve ser sua fonte primária de compreensão psicológica. Finalmente, use IA como ferramenta dentro de desenvolvimento psicológico centrado no humano, não como substituto para o difícil trabalho de individuação que requer coragem de enfrentar sua sombra através de relacionamentos genuínos com outras consciências. À medida que implementamos esses limites conscientes, chegamos a uma realização profunda que Jung capturou perfeitamente. Jung nos lembrou que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. No mundo digital, é fácil confundir olhar para uma tela com olhar para dentro. Mas True Awakening vem de confrontar nossa própria psique através do espelho de relacionamentos humanos autênticos, não através de reflexos artificiais que nos dizem apenas o que queremos ouvir. Jung nos lembrou que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. No mundo digital, é fácil confundir olhar para uma tela com olhar para dentro. Mas True Awakening vem de confrontar nossa própria psique através do espelho de relacionamentos humanos autênticos, não através de reflexos artificiais que nos dizem apenas o que queremos ouvir. Agora você domina as 3 estratégias junguianas que prometemos.
Primeira, identificar projeções de sombra em relacionamentos artificiais. Segunda, reconhecer os sinais de dependência psicológica de IA. E terceira, aplicar um framework consciente para manter sua integridade psicológica. Você não apenas compreende esses padrões, você possui ferramentas práticas para transformar sua relação com a tecnologia. Esta jornada de descoberta sobre IA e consciência que fizemos juntos revela uma verdade fundamental. Você agora possui o conhecimento necessário para navegar conscientemente este território inexplorado. A questão não é se IA vai continuar evoluindo. Certamente vai. A questão é se você vai aplicar essas insights para evoluir sua consciência e manter sua humanidade. Se você reconheceu esses padrões em sua vida, deixe um comentário específico. Eu uso IA para descreva seu uso e agora percebo que sua descoberta. Isso nos ajuda a construir uma comunidade consciente e me permite criar conteúdo mais direcionado para suas necessidades reais. E se este vídeo te ajudou a ver sua relação com o IA de forma diferente, clique em inscrever-se agora, porque na próxima semana vou revelar como detectar manipulação emocional em relacionamentos reais usando os mesmos princípios junguianos. Sua jornada de individuação no mundo digital começa agora, e eu estarei aqui para guiá-la a cada passo.